Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui no Nexus Talks com o executivo Paulo Cunha, também conhecido como Pacu, que é Country Manager da Amazon Web Services para Public Sector no Brasil. Ele topou dividir com a gente um pouco da sua experiência de mais de 20 anos na área de tecnologia de informação e discutir os principais desafios da transformação digital da educação, principalmente em um cenário de pandemia que transformou a rotina de todos. Meu nome é Marcelo Trípoli, sou fundador da agência Zimes, especialista há 20 anos em transformação digital e o seu host no Nexus Talks. Olá Pacu, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente no Nexus Talks. Muito obrigado, Trípoli. Obrigado pelo convite e um grande abraço para a equipe da Nexus, por favor. A gente está muito feliz, Pacu, de falar de um tema tão importante, não só no momento que a gente vive de pandemia, mas acho que para qualquer projeto de país, né, que é a educação, né, e como que a tecnologia pode ser um acelerador do assunto da educação. E especificamente na pandemia, a gente sabe que é um dos setores mais afetados, né, porque de uma hora para outra as escolas foram obrigadas a fechar, do ensino fundamental até as universidades, até cursos aí de extensão universitária, foram obrigados a fechar. E muitas delas não estavam preparadas para esse modelo de ensino à distância, né? Qual a avaliação que você faz, Pacu, desse momento e do que aconteceu agora que a gente já tem mais de um ano aí que a gente está vivendo essa situação de pandemia? Como é que você avalia aí o que aconteceu na educação no advento aí do homeschooling, no advento aí das escolas tendo que forçadamente acelerar sua transformação digital? Excelente tema, Trípoli, e realmente estamos celebrando um ano desse momento, né? E nesta conclusão é que você observou as empresas ou instituições que estavam preparadas e aquelas que não estavam preparadas tiveram que tirar da gaveta ou, de certa forma, até escrever o seu plano de transformação digital. Até porque o plano de transformação digital, o grande foco aqui é o estudante. Então a grande pergunta é como é que eu propicio uma experiência, uma jornada educacional para o estudante, levando em consideração que a condição da pandemia trouxe, que é praticamente você não ter o contato presencial ou ir para as facilidades das escolas, das universidades. Eu separaria exatamente em dois momentos. O primeiro momento, aqueles que estavam se preparando. Eu vi casos muito interessantes no Brasil, onde um grupo educacional, ele rapidamente colocou em uma semana 500 mil alunos, com metodologias testadas e ao mesmo tempo com ótimos rendimentos, eles online. Como também eu vi, eu posso até nomear por ser um caso público, o governo de São Paulo, ele se articulando e em 45 dias conseguindo colocar também uma solução de certa forma de ensino à distância com um pouquinho de homeschooling junto a todos os estudantes da rede pública de São Paulo, levando em consideração não só a mídia através do computador ou através da mobilidade, mas também pela TV, pelo broadcast de TV. O que significa que houve sim e há ainda uma transformação muito grande, seja aqueles que já se adaptaram, ou seja aqueles que já aceleraram nos respectivos planos. Nada substitui o contato pessoal, eu concordo com essa afirmação que muitos educadores trazem. Mas, por outro lado, nós vimos alternativas e vimos também evoluções que provavelmente demorariam um pouquinho mais para acontecer no ensino, nessa transformação. Se me permitir, por um exemplo, foi exatamente o fato de você conseguir olhar o seu aluno e, ao mesmo tempo, personalizar através da tecnologia as matérias que ele mais precisa ser aprimorada com ofertas de materiais de uma forma automática, usando tecnologias do tipo inteligência artificial e machine learning também. Então, esta aceleração trouxe também vantagens para o aprendizado para aquelas instituições que estão melhores preparadas. Não, muito interessante isso e realmente, de uma certa forma, essa situação difícil que a gente está vivendo obrigou aí a uma aceleração de inovação num setor que, historicamente, é um setor um pouco mais conservador, né? A gente vê o setor de educação como um todo, aí, de forma genérica, como um setor que, às vezes, demora um pouco para quebrar paradigmas que estão estabelecidos.
E aí eu queria te perguntar, em cima desse quebra de paradigma, né? Porque muitas vezes o EAD, né, o ensino à distância, ele é considerado, ele foi aplicado ali até por uma questão de necessidade rápida, como uma emulação do modelo da sala de aula, né? Então, em vez de eu ter a sala de aula, eu tenho ali um modelo onde tem uma câmera, o professor está falando na câmera e os alunos estão num celular, num computador, assistindo o que o professor está falando. Paco, como é que você vê aí quando você faz esse deparo, que você sai do modelo de sala de aula presencial e vai para o modelo à distância, o que deveria ser considerado como melhor prática nessa mudança conceitual de paradigma, que não é só uma mudança, né, de você levar para um ambiente virtual a mesma experiência do ambiente físico? Acho que as melhores práticas elas acabam acontecendo logo depois da implementação de um modelo de ensino à distância, é a sua capacidade de conseguir consolidar os dados do aluno. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que significa isso. Você imagina que você tem um aluno e ele, ao mesmo tempo, ele começa a ir bem ou ir mal em determinadas matérias. E você consegue fazer exatamente essa sincronia e armazenar onde ele está indo no seu caminho. Ou ele começa a faltar nas aulas. Você consegue, obviamente, fazer esse tipo de identificação e reconhecimento. Quando você entende como esse seu aluno ele está se comportando, talvez um dos melhores benefícios e as melhores práticas sejam no fato de você conseguir levar para ele um plano de recuperação ou até mesmo um plano de aprimoramento, indo além daquilo que ele está esperando ou já está conseguindo obter de bons resultados. Personalizar o ensino, eu diria assim, que seria a melhor prática nesse mundo digital. E levar a jornada do estudante no sentido do seu sucesso. E esse seu sucesso você conseguir automatizar, de tal forma que você dá qualidade, personalização e escala. Se nós formos nessa direção, o aluno torna-se vitorioso em cima, eu diria assim, dessa nova realidade que nós estamos enfrentando. Agora, muita gente pode perguntar, bom, mas isso é muita tecnologia e as instituições de ensino não necessariamente estariam preparadas para isso. O que eu poderia informar é que, em paralelo, o que nós chamamos das startups ou até mesmo das empresas consolidadas em tecnologia na educação, que são chamadas de EdTech, elas estão vindo com uma aceleração muito grande, trazendo estas inovações e permitindo que mesmo instituições de ensino que não estejam preparadas dentro de casa, que tenham uma forma de adaptar e ao mesmo tempo de usar essas novas tecnologias através dessas EdTechs. Então nós vemos, portanto, que existe um ecossistema, vamos chamar assim, de empresas que começam a surgir e se consolidar e levar essa experiência final ao aluno e à escola como um todo. Paco, pegando uma carona no que você falou, você acabou de desenhar pra gente um cenário aí interessante, onde a tecnologia tem um papel aí de melhorar a experiência do aluno através de personalização. Eu queria ouvir um pouco mais de você, que você explorasse um pouco mais pra gente aqui. Qual é o passo a passo aí que um gestor de educação precisa fazer em termos de material humano, de contratação de parceiros, tecnologia? Como que alguém que está escutando a gente, assistindo a gente aqui, pode começar a criar esse roadmap aí para pôr em prática esse novo paradigma tecnológico de educação? Excelente pergunta. Nós temos dois pontos importantes, né? O primeiro deles é exatamente o novo gestor acadêmico de ensino à distância, ou de formação híbrida, onde ensino à distância e presencial se combinam. Esse gestor, ele é fundamental porque ele acaba, de certa forma, trazendo do ponto de vista acadêmico o que é bom para o aluno, não só no cumprimento das requisições do Ministério da Educação, mas também do valor de proposição da instituição de ensino para ele, levando em consideração que você tem dois mundos e que acabam tendo que coexistir, mesmo no novo normal, que é o cenário mais provável que vai acontecer. O segundo deles, exatamente alguém ou um gestor responsável por dados. E esse dado principal são os dados que vão fazer do aluno, da jornada do aluno junto à instituição, no seu modelo de aprendizado e nas suas aspirações. Essas são as duas principais pessoas que você tem. Nós temos também, você vai encontrar no mercado, um conjunto de ecossistemas de empresas de consultoria que estão movendo nessa direção. Nomes importantes como Hopper é uma das mais tradicionais, Humanos, outras. Então, em função disto, você consegue também ter divisão de melhores práticas e de uma forma bem, vamos chamar assim, bem colaborativa. Mas essas duas funções são as funções mais importantes, até porque a forma depois de você
como contratar, o que internacionalizar, o que deixar terceirizado, essas duas funções são capazes muito bem, de uma forma articulada, a conseguir trazer a melhor solução. Muitas vezes pode ser um asset da própria escola, ela querer, ou da instituição de ensino, falar, não, eu quero internalizar e quero desenvolver uma parte desses sistemas comigo. Isso pode ser uma forma de você materializar depois como posicionamento, inclusive como negócio. Mas para curto prazo, sem dúvida nenhuma, já existem ótimas opções no mercado brasileiro para suprir as principais demandas que nós vemos hoje para esse novo modelo que se forma no país. Mas, Paco, você acha que a tecnologia, te ouvindo aqui, você acha que a tecnologia ela deveria ser um diferencial estratégico de uma instituição de ensino hoje? Ou seja, toda instituição de ensino deveria aspiracionar, ou seja, ter uma aspiração de ser uma EdTech? Ou seja, de desenvolver, de trazer esse desenvolvimento de inovação, ou seja, de conseguir ter mais engenheiros de software, engenheiros de dados dentro de casa? Ou isso é uma coisa que, no geral, o ideal é que a instituição de ensino tenha parceiros e provedores tecnológicos externos e acabe, de uma certa forma, concentrando o seu core business na parte pedagógica mesmo? Ou talvez não tenha uma resposta, depende de caso a caso. Qual que é a sua visão do o quanto a tecnologia deveria se aproximar para ser core do negócio de uma instituição de ensino? É muito interessante a sua pergunta e ela não tem uma resposta única. Vai depender exatamente da estratégia de cada instituição. Vamos dar alguns exemplos. Você vê o Grupo Cogna se transformando numa maior edtech do mundo, não só pela sua coleção, mas os ativos digitais que ela tem plantado. Se você for olhar o Grupo Arco, por exemplo, o número de edtechs que eles têm feito aquisição, mesmo nesse período de pandemia, tem feito projeções maravilhosas, né? Não esquecendo também que eles são postados na Nasdaq, portanto, já com uma grande aceitação também, vamos chamar assim, desse mercado. Se você pega, por exemplo, o Grupo Faia, onde ele, de certa forma ele se concentra na área médica ou na área de escolas de medicina, eles montaram um ecossistema, incubadoras na área de Health Tech, para suportar exatamente a evolução da área médica. Então você não tem uma receita, a pergunta é qual o seu propósito e para onde você quer levar a sua instituição. Eu diria que o mercado está aberto para você ainda ter essa reflexão e conseguir fazer disto ou ferramentas para o seu core de ensino permanecer sustentável e dar uma experiência para o aluno cada vez mais rica, ou até mesmo fazer disto que eu chamaria assim, um ecossistema completo, onde o aluno não só vai para uma graduação, pós-graduação, mas ele também pode encontrar no seu futuro profissional, na própria instituição de ensino, recursos que vão ajudá-los a aprimorar cada vez mais as suas atividades. Então, eu diria para você que é quase que uma página em branco a ser escrita ainda, e nós estamos vendo belíssimos projetos, como eu mencionei recentemente para vocês, nessa direção. Então, realmente nós não temos uma resposta única para esse tema. Não, interessante. E eu queria te perguntar uma coisa sobre essas trilhas de conteúdo, né? Você falou um pouco de personalização do aluno, né? E a gente vê hoje os alunos com uma dispersão de atenção muito grande, né? Eu tenho 2 filhas aqui em casa e tem sido um desafio muito grande fazer homeschooling com elas, porque não dá para tirar a tecnologia, porque elas estão usando para aula, mas você não sabe se ela está no TikTok ou se ela está ali, prestando atenção na matéria do conteúdo que ela deveria estar consumindo. Como é que você acha que é o papel da tecnologia no aspecto de reter a atenção do usuário, né? É um formato da gente ter conteúdos mais curtos, porque não dá para o aluno ficar ali na frente de uma tela há muito tempo. É o recurso do audiovisual. Qual que é a tua experiência, Marco? O que você tem visto aí de inovação nessa área para reter a atenção do aluno? Porque é mais difícil você reter naturalmente na frente de uma tela do que ali num ambiente presencial. É bastante pragmático e prático que você trouxe, Tripoli. Deixa eu só tentar dividir aqui um pouquinho, né? Na aula de atenção e ao mesmo tempo comportamento, nós temos visto muitos dos nossos clientes aplicando nossos serviços de inteligência artificial. Um deles tem um nome até prático, eu vou traduzir esse nome prático, ele chama-se AWS Recognition, onde ele basicamente consegue olhar os gestos
do aluno em frente da câmera e entender, inclusive, as emoções que ele está vendo em cima do aprendizado, onde você consegue medir o engajamento da matéria, o modelo da dinâmica do professor, e isso gerando relatórios em que eles conseguem depois trazer de uma forma bem pragmática o que poderiam ser as melhorias e as melhores práticas e dividir. Então, o uso da tecnologia para melhorar o engajamento. Alguns dos nossos clientes e parceiros têm usado também a gamificação e tem tido sucesso muito bom, porque gaming ainda continua sendo um bom esporte para quem considera esporte durante a pandemia. E tem muita gente ainda usando gamificação como engajamento e modelo de aprendizado. E tem um terceiro que é muito curioso, onde eles fizeram inclusive algumas pesquisas antes de lançar o produto, onde eles definiram o que seria estatisticamente os tempos de engajamento, por exemplo, de um aluno do ensino médio, que consegue ficar prestando atenção por 40 minutos e mais que 40 minutos ele desengaja. E ele conseguiu montar uma dinâmica bem no estilo Netflix, porém respeitando os 40 minutos, traduzindo para eles o que chamaria de conteúdo com aprendizado consequencial. O interessante é que eles fizeram essa mesma pesquisa para ensino básico e descobriram que com 20 minutos era o tempo de engajamento. Então você começa a ver estudos e aplicações práticas vindo exatamente no tema que você trouxe. O uso da inteligência artificial para aprendizado, o uso, vamos chamar assim, de tempos bem metódicos por classes de alunos, e ao mesmo tempo, como eu havia comentado com vocês, a capacidade de você criar games ou gamificar um modelo de aprendizado, que tem ido muito bem. Tudo isso composto, você consegue armazenar e falar assim, olha, até que ser aluno, a tecnologia permite hoje, este aluno consegue ser melhor no engajamento por tempo do que por gamificação. E aí você consegue até refinar e fazer uma proposta bem personalizada para ele também. Então, acho que a combinação tem vindo nesta direção. Paco, eu queria te perguntar também sobre o papel do cloud computing. A gente falou de uma série de inovações aqui, inteligência artificial, personalização, e entendo que existe aí toda uma infraestrutura tecnológica necessária por trás para gerenciar esse volume de dados enorme, instituições de ensino com milhares de alunos. Então, eu queria te pedir de forma resumida como é que você vê um pouco qual que é o papel da nuvem, né, do cloud computing, da tecnologia do cloud computing, as associadas a ela, como habilitador de tudo que a gente está falando aqui. Triple, acho que você resumiu bem, é um habilitador, né? O cloud computing, para aqueles que ainda não estão familiarizados, é basicamente você ter tecnologia de informação, TI, através do consumo e não através da compra. É mais ou menos o seguinte, você liga a sua luz, você tem o serviço de iluminação, você desliga a luz, ele termina e você não paga pelo aquilo que você não está usando. É exatamente o mesmo serviço. Você liga a cloud e ela traz para você o serviço de TI e ao mesmo tempo você, quando não precisa usá-la, você desliga e não está pagando por ela. É a mesma comparação. O que isso dá de diferenciação? Por exemplo, tecnologias como inteligência artificial e machine learning, elas sempre precisaram de muito recurso computacional, muito computador de grande porte, muito servidor grande. A cloud computing, ela dá exatamente isso para você. Você escolhe o tipo de projeto e você consegue escalar o número de computadores para trazer essa tecnologia, porém por um preço não de aquisição, mas de consumo, o que transforma economicamente viável o uso dessa tecnologia. Então, o primeiro ponto é a viabilidade dela, do ponto de vista econômico e do ponto de vista computacional. Mas ela tem um segredo muito interessante que é o seguinte, o fato de você ter os serviços de tecnologia à sua disposição, sem que você precise fazer o processo tradicional de comprar, esperar, fazer o setup e começar, isso aí demora brincando 90 dias a 120 dias, o fato de você ter na sua mão e utilizar, você pode testar e falhar rápido. Então você consegue gerar inovação porque você consegue testar diversos modelos. Esses modelos que nós respondemos na pergunta anterior passaram muito por esses testes. E por fato de você tentar acertar, falhar e tentar novamente, você consegue trazer a experiência mais rápida e mais refinada para o teu aluno. Então, com a agilidade que você ganha, com a escalabilidade e com o modelo de economia, ela virou o habilitador das tecnologias aplicadas. E é isso que tem acontecido no cenário nacional.
Paco, para finalizar, eu queria te fazer um bate-bola com você aqui, para entender um pouco mais do profissional aí por trás desse papel teu aí na AWS e te fazer algumas perguntas rápidas aí para a nossa audiência te conhecer um pouco melhor. Perfeito. Então eu queria te perguntar primeiro, como é que você resume aí a sua trajetória profissional numa frase ou numa palavra? É muita paixão pelo cliente, né? Você gostar do compromisso, ter compromisso com o cliente, gostar das suas proposições e trabalhar para que ele dê certo e os projetos dele se realizem. E a sua rotina, Paco? Como é que você organiza a sua rotina aí com milhares de reuniões? Como é que tem sido? Qual a sua estratégia aí para otimizar e organizar a sua rotina? É priorização, Tripoli. Você coloca aquilo que é essencial para curto e médio prazo e trabalha em cima de uma agenda que você diz, isto é importante e isso que não é, você negocia ou delega. Mas sem a priorização, você acaba não tendo uma eficiência grande e também acaba não trazendo uma harmonia entre trabalho e vida pessoal e vida familiar. O que te assusta ou te encanta na tecnologia? Ela encanta porque é a arte do fazer, né? É a arte de você conseguir trazer algo que não era possível alguns anos atrás, mas a evolução tecnológica permite trazer isto com o tom ou talvez com a barra correta em termos de custo e economicidade. Então isso me encanta muito, essa arte do realizar e do fazer, na inovação, né? Para finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está nos assistindo aqui, está começando a carreira, está com interesse em trabalhar com cloud, com tecnologia, está com interesse de repente de aplicar para uma vaga na AWS. O que você daria de dica para quem está no começo de carreira aí para ter uma carreira bem sucedida nessa área de tecnologia? Olha, o ponto principal é conhecimento, quer dizer, você aprender e ser curioso. E, particularmente na AWS, nós temos alguns programas educacionais que são gratuitos. O principal dele é a AWS Educate e o outro que é dado através de universidades, a AWS Academy. Tenta se aproximar do seu professor ou da sua instituição, ou se você tem acesso direto a eles, também nós conseguimos no nosso site na aws.amazon.com. Aprende a Cloud, você vai encontrar nele inclusive um laboratório livre, ou seja, gratuito para você trabalhar e entender esses conceitos. E a partir deste momento, continue ainda seu apetite de querer construir alguma coisa nova com tecnologia. Monte seus sites, monte seus esquemas, deixe no GitHub e transforma isso do ponto de vista tecnológico em alguma coisa que mostre seu potencial. Quando você está tendo esse tipo de atitude, de ação, ser curioso e ser um fazedor, um doer, vamos chamar assim, é o que o mercado vai te absorver e é o que o mercado está precisando. Então, continua na sua trajetória de aprendizado com muita curiosidade e não esquecendo de executar e fazer. A AWS transmite para você e fornece para você esses programas exatamente para que você possa utilizar e ser bem-sucedido. Paco, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, por a gente ter oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, tão relevante, não só no momento da pandemia, mas para um projeto de país, né? Educação, a gente sabe que a gente vive na economia do conhecimento e a educação é super relevante aí, é o único, talvez, método de aceleração, de prosperidade aí para qualquer país que queira viver na sociedade digital. Queria te agradecer novamente aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo papo que a gente pôde bater aqui. Não, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado, pessoal. E a todos que estão nos assistindo aqui, a gente pede para vocês enviarem feedback, participarem, a gente está fazendo esse conteúdo para vocês, então mandem no contato@nexus.com.br o que vocês gostariam de estar vendo aqui, outras pessoas que vocês gostariam de estar vendo aqui, sendo entrevistados aqui, o que vocês estão achando das nossas pautas, e a gente espera vocês no nosso próximo Nexus Talks.